Você não está confuso. Você está evitando uma decisão que já sabe qual é. Isso não se resolve com mais motivação nem com aceitação confortável. A vida adulta começa no dia que alguém para de fugir e assume o preço do próprio caminho. Você não está perdido. Essa sensação de estar andando em círculos, de começar coisas e não terminar, de pensar demais e agir de menos, isso não é falta de direção, é recuo. É o corpo parado enquanto a mente cria explicações bonitas para não avançar. Homem perdido não é o que não sabe o caminho, é o que sabe exatamente o que precisa ser feito, mas não suporta o peso da consciência. Porque decidir não é escolher uma ideia, decidir é enterrar todas as outras, e isso dói. Existe um alívio estranho em dizer, estou confuso. A confusão parece honesta, parece humilde, parece inteligente, mas ela cumpre uma função silenciosa, te livra da responsabilidade imediata. Enquanto você diz que está confuso, ninguém te cobra nada, ninguém te cobra postura. Enquanto você diz que está buscando clareza, ninguém pode exigir ação. Só que o tempo não respeita essa pausa psicológica. A vida continua andando, as contas continuam chegando, o corpo continua envelhecendo, as oportunidades não ficam em modo espera. E aí que nasce a angústia. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque sabe o que fazer e está adiando. Todo homem adulto já viveu isso. Aquele momento em que a decisão é clara, mas pesada demais. Para um ego frágil que ainda quer agradar todo mundo. Decidir significa perder uma versão de si mesmo. O solteiro eterno, o filho dependente, o profissional em potencial, o homem que ainda pode ser qualquer coisa. A maturidade começa quando esse qualquer coisa morre. E é por isso que tanta gente chama de confusão o que na verdade é medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de assumir um papel que não dá mais para abandonar sem custo. Um homem que evita decidir vive cansado, não de trabalho, mas de carregar versões não vividas dentro da própria cabeça. Você sente isso no corpo, na falta de energia, na irritação constante, na sensação de estar atrasado para a própria vida. Nada disso se resolve com mais leitura, mais vídeos, mais planejamento infinito. Isso se resolve com um corte interno. E todo corte dói, antes de libertar. Reflita sobre isso por um instante, não para se culpar, mas para parar de mentir para si mesmo. Porque enquanto você insiste em dizer que está perdido, você continua protegido da única coisa que realmente pode mudar um homem, a decisão irreversível. É exatamente aí que muita coisa começa a desmoronar, do jeito certo. Existe um ponto silencioso na vida de todo homem em que ele percebe que não está cansado do caminho. Está cansado de carregar duas vidas ao mesmo tempo. A vida que ele vive e a vida que ele sabe que deveria estar vivendo. Essa duplicidade drena energia, confunde a mente, enfraquece a postura. E então ele diz que está perdido. Mas perdido mesmo é quem anda sem saber para onde vai. Você não anda, você hesita. E a hesitação constante cria uma ilusão perigosa, a de que ainda dá tempo de não escolher nada. Só que não escolher já é uma escolha. Escolher estar como está, escolher manter o desconforto conhecido, escolher não desagradar agora para pagar um preço maior depois. A mente adulta sabe disso, o corpo sente isso, mas o ego luta.
porque decidir exige assumir um lugar no mundo, e assumir um lugar significa abrir mão da proteção do ainda estou vendo. Homens que evitam decidir vivem presos a perguntas que não precisam de resposta. E se não der certo? E se eu me arrepender? E se eu perder oportunidades? Essas perguntas não são busca por clareza, são pedidos de anestesia. Clareza não vem antes da decisão, ela vem depois. Ninguém acorda seguro, ninguém decide com garantia, ninguém avança sem medo. O que muda é a postura diante disso. O homem responsável entende que uma coisa é simples: o erro corrige, a decisão apodrece. Errar dói, mas ensina. Ficar parado corrói em silêncio. Você já percebeu como homens indecisos falam muito, mas fazem pouco? Planejam, replanejam, explicam, justificam, tudo para evitar um único gesto que exige coragem real: assumir uma direção e bancar o preço. Decidir não te garante sucesso, mas te devolve algo muito mais valioso: autorrespeito. Quando você decide, o mundo começa a te responder de outro jeito. As pessoas sentem, o corpo responde, a mente alinha. Mesmo que a decisão não seja perfeita, ela cria chão. E homem sem chão vive ansioso. Homem com chão aguenta a pressão. O problema nunca foi falta de tempo, nem falta de talento, nem falta de informação. O problema é que decidir te obriga a abandonar a versão confortável de si mesmo, que ainda se esconde atrás da palavra confusão. E essa versão luta para sobreviver. Só que ela não constrói nada, não sustenta ninguém, não deixa legado. Ela só adia, e todo adiamento cobra juros. É por isso que a sensação de estar perdido piora com o tempo. Não porque a vida fica mais complexa, mas porque a consciência fica mais pesada. Você sabe, e saber sem agir é um fardo. É aí que muitos homens quebram por dentro, não por excesso de responsabilidade, mas por fugir dela tempo demais. E quando esta fuga começa a ficar insustentável, algo dentro pede uma coisa simples: não mais respostas, mas um posicionamento. É nesse ponto que a decisão deixa de ser uma opção e vira uma necessidade. Isso muda tudo. Existe uma mentira silenciosa que muitos homens aceitam sem perceber: a ideia de que decidir é um evento grandioso, quase épico, que exige certeza total, cenário perfeito e coragem ilimitada. Mas não é. Decidir é, na maioria das vezes, um gesto simples, feito com o coração apertado. É acordar e parar de negociar com a própria consciência. É dizer chega para o ciclo mental que gira, gira e nunca sai do lugar. O homem que espera sentir segurança para decidir vai morrer esperando. Porque segurança não antecede a decisão. Ela nasce da decisão. A base da responsabilidade adulta não é clareza emocional, é postura. Postura de quem entende que a vida não vai se organizar sozinha, que ninguém vem te resgatar, que ninguém vai bater na sua porta oferecendo propósito embalado. Você constrói sentido assumindo o peso. E aqui está o ponto que muitos evitam encarar. Decidir vai te colocar em conflito com pessoas, com expectativas, com versões antigas de si mesmo. Por isso o medo não é medo da escolha em si, é medo do atrito que ela cria. Quando você decide mudar de rumo, alguém te frustra. Quando você decide assumir responsabilidade, alguém perde conforto. Quando você decide crescer, alguém fica para trás.
E o homem imaturo prefere carregar frustrações internas a causar desconforto externo. Só que isso cobra um preço alto. Esse preço aparece em forma de procrastinação crônica, desânimo sem causa aparente, irritação com quem está avançando, cinismo disfarçado de realismo. Nada disso é falta de capacidade, é acúmulo de decisões não tomadas. A vida começa a travar quando você vive reagindo em vez de se posicionar. Reagir cansa, decidir organiza. Mesmo uma decisão imperfeita, ela cria ordem. Define horários, define prioridades, define limites. E limites são libertadores. O homem que não decide vive disponível demais. Para tudo, para todos, menos para o que realmente importa. Já um homem que decide perde opções, mas ganha direção. E direção gera energia. Você sente isso quando finalmente escolhe. O corpo responde, a mente desacelera, o ruído diminui. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque tudo ficou honesto. Você para de fingir que está buscando, quando na verdade está evitando. Esse é o ponto de ruptura. Não é bonito, não é confortável, mas é profundamente adulto. A decisão não precisa ser perfeita, precisa ser assumida. Assumida sem drama, sem anúncio, sem necessidade de aprovação. Só você, sua consciência e a disposição de pagar o preço do caminho escolhido. É assim que a confusão começa a perder força. Não quando você entende mais, mas quando você para de fugir. E quanto mais cedo isso acontece, menos você desperdiça da única coisa que não volta: o tempo vivido sem presença. E é aqui que a base da responsabilidade adulta se solidifica. Não em ideias elevadas, mas em escolhas sustentadas no dia seguinte. E isso prepara o terreno para algo que muita gente nunca experimenta: paz interna sem anestesia. Mas antes dela, existe um último obstáculo que quase todo mundo tenta contornar, e ele mora bem mais perto do que você imagina. O último obstáculo raramente está fora. Não é o mercado, não é a família, não é a falta de oportunidade. É o apego à identidade provisória. Aquela versão de você que ainda pode voltar atrás, que ainda pode dizer não era bem isso, que ainda pode se explicar. Enquanto essa identidade estiver viva, a decisão nunca se sustenta, porque decidir de verdade mata possibilidades, e o ego odeia funerais. O homem que evita decidir costuma dizer que precisa de mais sinais, mais confirmação, mais validação, mais tempo. Mas o que ele realmente quer é manter a porta aberta para recuar sem custo. Responsabilidade adulta não funciona assim. Ela exige fechamento, encerramento, compromisso. É por isso que tantos homens começam coisas novas com empolgação e abandonam na primeira resistência. Eles até decidiram, mas não enterraram a identidade antiga. Quer mudar de carreira, mas ainda se apresenta como o antigo profissional. Quer assumir liderança, mas ainda se comporta como coadjuvante. Quer formar família, mas ainda vive como solteiro emocional. A confusão nasce dessas incoerências. Você vive um papel novo com hábitos antigos, e isso gera atrito interno constante. A vida adulta cobra alinhamento, não perfeição, alinhamento. Quando você decide, o corpo precisa acompanhar. A rotina precisa refletir. As escolhas pequenas precisam obedecer. Senão, a decisão vira só discurso interno.
e discurso sem prática vira frustração. Existe um momento silencioso em que você precisa parar de explicar suas escolhas e começar a sustentá-las. Menos conversa, mais constância. Menos anúncio, mais repetição. É aqui que muitos desistem. Não por incapacidade, mas porque descobrem que decidir não é libertação instantânea. É trabalho. Trabalho de acordar cansado e manter o rumo. Trabalho de ouvir dúvidas externas e não se desmontar. Trabalho de sentir medo e não negociar princípios. O adiamento parecia pesado, mas tinha uma vantagem. Ele não exigia constância. A decisão exige, e exige todo dia, mas exige algo do outro lado que quase ninguém fala. Quando você sustenta uma decisão por tempo suficiente, o ruído cala, a ansiedade diminui, a postura muda, a presença impõe. Não porque a vida ficou leve, mas porque você parou de se dividir. Homem dividido vive drenado. Homem alinhado aguenta o tranco do dia a dia. Essa é a transição invisível da adolescência prolongada para a responsabilidade adulta. Não acontece quando você entende tudo. Acontece quando você para de deixar portas abertas para versões que já deveriam ter ficado para trás. E é exatamente aqui que a maioria trava, porque fechar portas é um ato de luto. E sem luto não existe maturidade, e sem maturidade não existe direção. O que resta é um último movimento, simples, desconfortável e negociável. E ele define quem você será daqui para frente. Chega um ponto em que a vida para de pedir entendimento e começa a exigir postura. Sem discursos internos, sem mais análises, sem novas promessas silenciosas feitas antes de dormir. A pergunta deixa de ser o que eu quero fazer e vira o que eu vou sustentar mesmo com medo. Esse é o divisor, porque desejo muda, motivação oscila, mas decisão sustentada cria caráter. O homem responsável, ele não espera sentir vontade. Ele honra o que decidiu quando a vontade some. E aqui está um gesto simples, não fácil, que encerra essa fase de confusão. Escolha uma decisão que você já sabe qual é. Não a mais bonita, não a mais grandiosa, a mais óbvia. Aquela que você evita pensar por muito tempo, porque sabe que, se encarar, vai ter que agir. Agora fecha a porta mentalmente para as alternativas, não como ameaça, como compromisso. Pare de se perguntar, e se? Substitua por, como eu sustento isso hoje? Hoje, não este ano, não este mês. Hoje. Responsabilidade adulta começa em 24 horas. Existe um erro comum que mantém muitos homens presos. Achar que decidir uma vez resolve tudo. Não resolve. Você decide uma vez e confirma essa decisão todos os dias seguintes. É isso que cria identidade. Não é o que você sente, não é o que você repete, é aqui que entra o princípio moral que sustenta tudo isso. Honra. Honra não é moralismo, é coerência entre palavra e ação, mesmo quando ninguém está vendo. Um homem que honra o que decide passa a confiar em si mesmo. E quando você confia em si, a confusão perde força. Você não se sente perdido porque sabe onde está pisando, mesmo que o caminho ainda seja difícil. A vida não fica mais fácil. Você fica mais firme, e firmeza traz paz. Não a paz confortável de quem se anestesia, mas a paz sólida de quem sabe que está pagando o preço certo. Se existe algo que você leva daqui, é isso. Confusão é confortável para quem foge.
Decisão é pesada para quem cresce, mas só uma delas constrói homem. E agora você sabe qual delas está te chamando. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.